Fala, nação! Chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí a treta que aconteceu. Não foi bem uma treta, mas foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa lá, né? Que o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, ligou lá, deixou o mano com cara de bunda. O mano começou a falar as tranqueiras lá, que eu vou deixar pra vocês assistirem aí. E acabou pegando todo mundo de surpresa. Aí tu vê como é que é quando bate de frente. O Marcos Braz nesse ponto aí, ele não arrega não, mano. Não arrega não. O mano ficou com cara de bunda e o presidente do Corinthians ficou sem ter o que falar. Entendeu? Mas bora ver lá, sem enrolação, mimimi. Créditos na descrição, valeu? Não esquece de dar aquele like e se inscreve no canal se não for inscrito. Bora ver essa treta aí. Orsos, presidente, tem um cara que tá tirando o sono da torcida. Inclusive tem aí uma divergência entre as partes aí, que é com relação ao Hugo Souza. Hugo Souza, presidente, o Corinthians entende que ele já manifestou a intenção de compra, que teria que ser exercida até o dia 30, e o Flamengo está colocando alguns empecilhos, inclusive com relação aos possíveis fiadores desse negócio. O Corinthians pode apresentar a Casa da Moeda, que o Flamengo não vai querer aceitar. Tá na cara que o Flamengo viu que fez bobagem em vender o jogador pelo preço que venderam, e eles vão tentar dificultar ao máximo a permanência do Hugo Souza dentro do Corinthians. Presidente, a questão que fica é a seguinte: por que o Corinthians não paga essa merreca à vista para o Flamengo até dia 30 e ainda posta o Pix e tira um barato do Flamengo em rede social? A gente está cumprindo o prazo, mano. Tá, é o que está dentro do contrato. Isso que até o dia 30 de novembro agora. Isso está do jurídico. Se o Corinthians não tiver o dinheiro, presidente, 800 mil euros, o Sheik faz o Pix agora. Não, você não tem ideia quantos querem fazer isso. A gente presidente, eu sento para conversar, viu? Aí, o Sheik paga. Sem compromisso. Hein, presidente, por que o Corinthians já não paga logo porque essa tá dentro quirela? do prazo, mano. A gente, assim, e não é, o Corinthians não tem essa situação financeira para ficar. Nós fizemos um contrato e uma compra da forma que está no contrato. Nós estamos cumprindo o contrato, mas o jurídico já está em contato com eles, está tudo caminhando bem, vai estar dentro do prazo. Dia 30 vocês vão exercer. Isso, não corre o risco do Corinthians perder o Hugo Souza. Chance zero. Chance zero. Agora, presidente, por enquanto tem o transfer banda, dívida de quase 7 milhões de reais com o Balbuena, enquanto não resolver essa situação, que pode ser negociada, claro, ou ter que pagar os 7 pau, enfim. Como é que está essa situação que evidentemente impede, a do Hugo Souza é outra história, mas impede qualquer outra negociação futura. Como é que está essa questão da dívida com o Balbuena? Já está em negociação, mano, tá? O nosso jurídico já está cuidando disso também, isso não nos preocupa também, a gente está resolvendo, é obrigação nossa resolver. E o jurídico já está controlando tudo isso. Tem alguns probleminhas, inclusive com o nosso entrevistado tem algumas críticas, ou muitas críticas, mas uma coisa não se pode falar dele. Ele sempre vem para o pau, sempre vem falar, sempre vem conversar, vem debater, isso é muito legal. Então eu agradeço muito a presença do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Boa noite, Braz. Boa noite a todos vocês aí. Estou assistindo o programa aí desde o começo. E quando falaram aí do tema do Hugo Souza, foi o que me motivou a fazer essa ligação e ver se eu poderia ter um espaço também para falar, até para rebater com todo carinho e respeito ao que o Mano falou. E que não é a primeira vez, não ele, mas outros, dizer e deixar claro que o Flamengo nesses últimos 6 anos aí, quando vai para o mercado, tanto para comprar ou para vender, o Flamengo jamais voltou atrás na sua posição. O Flamengo sempre honrou o que tratou. Deixar claro que em relação ao Hugo Souza, o Flamengo já tinha feito um empréstimo para ele para Portugal, com um valor menor, um pouco menor ou menor do que foi feito para o Corinthians, num percentual maior, que a negociação era teoricamente pior para o Flamengo. O jogador não foi exercido, venceu o contrato, a gente não teve nenhuma proposta sobre o Hugo, ele retorna ao Flamengo e aí a gente abre negociação com o Corinthians. O importante em relação a essa negociação é que a gente também entende o tamanho do Corinthians. E por isso que o Flamengo ficou com 40% do jogador. O Flamengo pede $200 mil de empréstimo, junto com os outros 800, o Flamengo ficaria ali perto do $1 milhão, longe dos outros números que a gente tinha pedido para Portugal.
E com a força do Corinthians, com o tamanho do Corinthians, o Flamengo vai junto na negociação com os outros 40%. Então, para deixar claro que em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação. O Flamengo não quer correr de absolutamente nada. O Flamengo não faz isso. O Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros que forem em relação a alguma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar o jurídico e os processos legais, e aí sai um pouco fora do futebol também, em relação às garantias. Segundo foi mês passado, isso aí no começo eu estava nesse processo, estou nesse processo, as garantias que foram dadas me parecem que foram as mesmas que foram dadas por Mateuzinho. E nós tivemos um problema em relação ao Mateuzinho e estamos tendo em relação. Então ficaria muito difícil para o Flamengo para que num segundo jogador, num segundo ativo do clube, o Flamengo também receber as mesmas garantias de uma garantia que o Flamengo não conseguiu ou não ficou satisfeita com ela, porque o cronograma de recebimento que o Corinthians tem para esta empresa não nos não daria para cobrir a parte do Flamengo neste período, num período maior sim. Então, para deixar claro, o Flamengo não faz isso, o Flamengo é correto nas suas negociações. Quando eu dou uma palavra aí, podem perguntar, o Sheik trabalhou comigo, outras pessoas, o futebol é pequeno, o futebol é muito pequeno, as pessoas se conhecem. Se tem uma coisa que eu iria assumir, ou qualquer outra situação, seria, se estivesse errado, ou alguma situação diferente, jamais a gente iria estar pressionando ou botando obstrução para que a gente não pudesse fazer um negócio. Apenas isso. A garantia em que o Corinthians nos dá hoje, o Flamengo não se sente confortável. Apenas isso. Mas eu tenho certeza absoluta que o Corinthians, dentro do prazo, dentro da situação legal, irá efetuar. Mas eu quero deixar claro aí para todos os ouvintes, para as pessoas que estão vendo o programa como eu, que não tem essa situação de correr ou achar que foi pouco. O Flamengo continua com 40% do jogador, ele indo bem no Corinthians, como está indo, o Flamengo se beneficia automaticamente no processo natural sobre o percentual que vai continuar. Então, só para deixar claro aí e mandar um abraço aí para o presidente aí, a qual eu fui a sua posse, e deixar claro aí para todo mundo aí, um abraço especial para o Sheik. Valeu, Braz. Muito obrigado, presidente. Quer comentar? Tem até 2 minutos para comentar. Parece o debate agora para a sua réplica, presidente, ou um comentário. Braz, está sendo cumprido, é o que ele falou, ele é um homem de palavra e a gente também está cumprindo as nossas obrigações, está dentro do nosso limite e a gente vai cumprir. Dia 30? Dia 30, tem um prazo aí, acho que quem sabe até antes. Até antes vocês vão pagar e o Hugo vai ser goleiro do Corinthians em definitivo. O Hugo é goleiro do Corinthians, pode ter certeza disso. Agora, Braz, rapidinho, não está indo muito barato para o Corinthians pela qualidade do Hugo? Rapidinho, tem 1 minuto para responder isso. A pergunta foi para mim? Isso, sim, Braz, por favor. Repete a pergunta, por favor. Desculpa. Não, tem 1 minuto para responder. O Hugo não está indo, pela qualidade que ele tem, não está indo muito barato para o Corinthians no final das contas? Depois que ele começou a se apresentar, sim. O que eu quero passar para você é que ele foi para Portugal num preço fixado menor que este. E venceu o prazo e ninguém exerceu. Então agora, depois da obra feita, o Flamengo se protegeu como? Tendo um percentual grande de 40% do jogador. Foi isso que aconteceu. O Flamengo se sente satisfeito porque esses 40% de sociedade, vamos dizer assim, com o Corinthians, com certeza trará frutos no futuro que a gente seria impossível de conseguir isso, talvez em outros lugares. Porque no Flamengo, o Rossi é o titular. Obrigado, Braz. Muito obrigado pela sua resposta. Valeu. Um grande abraço, uma ótima noite e ótimo fim de campeonato e parabéns pela Copa do Brasil.
é isso aí, galera. Isso aí foi o Braz, ligou lá, né? Deixou todo mundo, meio que pegou todo mundo de surpresa. O mano ficou com cara de bunda, né? Quer ficar fazendo média na frente do presidente do time dele. O presidente ficou meio sem ter o que falar, porque o Braz é turrão mesmo, ele liga, ele confronta. E, mano, pelo que eu vi ali, o Braz mandou na lata. Mandou na lata, ó, o que aconteceu foi isso e ponto. Ah, o Hugo tá barato? Tá barato não, pô. O Hugo tava queimado no Flamengo, a gente mandou pra Portugal por um preço bem menor que tá no Corinthians hoje. Ninguém quis comprar, ninguém quis nada com o Hugo. Até que ofereceram ao Corinthians, acho que foi o Flamengo que ofereceu ao Corinthians, eu não sei agora ao certo. E ele se destacou no Corinthians, simples assim. Isso acontece. Se destacou no Corinthians, ganhou visibilidade, entendeu? E hoje ele tá valendo mais no Corinthians, mas o contrato tá lá, já foi assinado, entendeu? Contrato de empréstimo, né? Com aquela cláusula lá. E aí o Corinthians se deu bem, beleza, acontece. O Flamengo já se deu bem em empréstimos aí, pegou por preço bem menor do que valia o jogador, entendeu? Então isso acontece, é mercado. Agora, eles ficarem falando, o Mano principalmente, né, que fica tentando lacrar, falando que o Flamengo tá dificultando não, pô. Os caras querem oferecer uma porcaria de uma empresa que já tá devendo o Mateuzinho como garantia, pô. Ninguém é burro, ninguém é trouxa, não. O Flamengo não quis aceitar, ó. Não vou aceitar essa empresa aí. Vocês estão devendo o Mateuzinho por essa empresa aí e ainda não pagou. Fez mais do que certo. Agora ele ligou lá, pegou todo mundo de surpresa, disse, acho que ele pegou até leve nas palavras lá. Eu entendi o que ele quis dizer e entre linhas ele falou que o Flamengo desde 2000 e tanto não deve nada a ninguém, cumpre seus compromissos. É meio que falando assim, o Flamengo não é igual ao Corinthians não. Aqui não é igual ao Corinthians não, a gente paga, a gente cumpre com as coisas, entendeu? No momento certo, tá no contrato, é preto no branco. E o presidente do Corinthians ficou ali sem ter o que falar. É o que acontece. Mas escreve aí nos comentários o que vocês acharam, valeu? Deixa aquele like para dar aquela moral. Se inscreve no canal se não for inscrito, valeu? Compartilha o vídeo, principalmente para aqueles corintianos fanáticos que não entendem nada, né? E é isso, bora nessa, valeu, eu vou nessa, falou!